Comunicação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja. Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora. Começa agora, aqui na Nova Difusora, o podcast Garden Project Talks, com Fabrício Mariuso e Cadu Caminha. Boa tarde, ouvintes de Osasco, São Paulo capital, Grande São Paulo, parte do interior paulista, Vale do Paraíba, temos ouvintes do Brasil todo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul. Abraços para o Reino Unido, a senhora Pérola, né, que está lá nos ouvindo no Reino Unido, Alemanha, França, Austrália e por aí vai. É muito bacana estar de volta toda sexta-feira com os ouvintes, a audiência cada vez maior, o feedback bem positivo. Obrigado, Ana Lu Rossi, Francisco Rossi também por nos abrigar, né, por nos acolher aqui. A toda a equipe que está nos bastidores também, né, dando suporte para a gente, né, muito obrigado. E é isso, sem vocês a gente não poderia construir esse projeto juntos. Hoje eu estou com um convidado ilustre aqui, além do Cadu Caminha, que é o nosso sócio na Startup Garden Project Brasil. Só para dizer para vocês, nós estivemos hoje na Expo Favela 2023, quero agradecer o pessoal da Expo Favela. Foi muito legal, né? Foi muito legal, né, Cadu? Foi muito bom. Muito Quer falar um pouquinho, antes da gente apresentar a surpresa do nosso convidado especialista? Fala foi um dia fantástico hoje, né? Imagina a gente parecia que estava no centro do mundo ali hoje. De tão interessante que foi, tão bacana você encontrar... Tá de cara ali com a diversidade ali, foi fantástico, Fabrício, né? Prefeito de São Paulo, secretário de Cultura. A gente ter podido fazer um podcast lá também, né? Ter passado alguns conhecimentos da nossa startup lá, porque a gente foi selecionado para fazer... Para fazer o podcast também lá de manhã, né? Fazer o podcast de manhã. Então foi ótimo, assim, ter o contato com muita gente interessante, né? Muita celebridade lá. Nós falamos sobre diversidade e consumo e também empreendedorismo. Foi um assunto que a gente falou aqui há 2 semanas. E também falamos sobre racismo no Brasil, a questão da, enfim, desbancarização também. E pena que o pessoal queria que a gente ficasse mais, mas a gente tinha que vir para atender vocês ouvintes que pediram para a gente voltar. E mais uma vez a gente está de volta. Deixa eu apresentar, além do nosso... sócio Cadu Caminha, que estava lá conosco na Expo Favela, Vânia Anielli. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Fabrício. A Vânia é minha amiga desde Portugal, ela é defensora pública e nos conhecemos em Portugal e essa amizade ficou, e ela é uma das nossas entusiastas do projeto do Garden Project Brasil, acompanha desde o início, né, dos pilotos, né? Dos pilotos, exato, dos pilotos. E é uma grande pessoa, né, eu acho que essa amizade perdura e vai perdurar. Eu acho uma pessoa que agrega para a nossa startup. Eu acho que o pensamento crítico, o debate, eu acho que a inteligência emocional e intelectual para deixar o projeto ainda mais robusto. Obrigada, querida. Obrigada a vocês dois pela oportunidade de estar aqui. Vai ser uma hora com os nossos ouvintes aí. Uma hora de passar muito rápido. Vai ser um ótimo bate-papo. Vai ser um ótimo. Passar muito rápido, gente. Tem que falar pro Ross pra gente do jeito que eu falo. Vai passar assim. Nosso dia tem que ter 48 horas. Porque hoje, né, foi muito rápido, né? Foi. Vocês vieram da Expo, diretamente, né? Pegamos Uber e viemos correndo para cá e a gente tinha até outra palestra para dar à tarde, a gente foi convidado, e amanhã. Então, provavelmente amanhã nós estejamos de volta. Mas é isso, além da nossa amizade, da importância que ela tem para a Defensoria Pública, porque a Vânia Anielli é defensora pública do Estado de São Paulo, eu vou falar um pouco da carreira dela, né? Um país que a gente tem que valorizar os profissionais que nós temos e as instituições que nós temos, que são muito boas e são essenciais para o funcionamento do país, que às vezes não é tão debatido. A Vânia Anielli, formada pela Faculdade de Direito do Mackenzie, ela formou-se em janeiro de 91. Ela ingressou na Procuradoria-Geral do Estado em janeiro de 93, atuando na assistência judiciária na área civil e criminal.
optou por ingressar na Defensoria Pública do Estado de São Paulo em março de 2006. Foi coordenador auxiliar da Unidade de Fazenda Pública e da Defensoria, que representa a população em ações contra o Estado e o município. Isso é importante, ouvintes. Recebeu o prêmio da Ouvidoria Geral e o prêmio Inovare, foi o que a gente falou essa semana. Sim. Entregue na sede, sabe de onde? Do Supremo Tribunal Federal, em 2009, pelo projeto de atendimento administrativo para fornecimento de medicamentos gratuitos, né? Sim. À população. Isso é essencial, ó. Olha, o responsável. Atua hoje a Vânia, ou a Vânia Zeta, que é como eu chamo, né? Pela amizade, a Vânia, não, isso é só para mim, tá? Não é para vocês ouvintes, não, viu? É só para mim. Atua hoje na área de Direito de Família, coordenadora da Regional Central da Capital desde 2020. Antes de tudo, de eu falar do seu currículo, eu queria prestar homenagem ao seu pai hoje, que seria hoje o aniversário dele, né? O Rui Agnelli foi um dos maiores publicitários que esse país já teve. Eu acho importante, num país sem memória, a gente recordar, valorizar, porque ele foi um patrimônio. Foi o primeiro ganhador da Palma de Cannes. Do Leão. Leão de Bronze. Leão de Bronze. Uma campanha da COFAP. Da COFAP, né? Isso. Isso, você lembrou ou não? 72. É o do cachorrinho da COFAP? Não, foi antes do cachorrinho. Foi antes, não tinha o salsitinha. Era um... que eu lembro da história, era um veículo que vinha capotando, e ele caía do lado da pessoa que estava falando o texto sobre a COFAP. Foi muito bem, a filmagem foi muito inovadora. E aí ele foi realmente o primeiro brasileiro. E isso foi incrível, porque abriu as portas. Hoje o Brasil ganha muito prêmio no exterior e nós começamos a surgir. Ele e o meu tio, o meu tio Laerte, eles eram conhecidos como os irmãos Agnelli. Eles foram daquela geração que monta a publicidade como ela é hoje. Dá início a essa cara que a gente tem hoje da bem a criação propaganda, mesmo, bem né? a criação. Tanto é que, assim, eu vivo de, engraçado, slogan, para mim é uma coisa que eu pego muito rápido, né? Porque ele era diretor de redação, redigia, né? E, por exemplo, um dos grandes slogans dele foi o da Calói, por exemplo. Eu era muito pequena quando ele criou a campanha. A minha primeira Calói, né? Não se esqueça da minha Calói. Não esqueça da minha Calói. Tá vendo, gente? Olá, tudo bem? A gente não tem memória. E o Washington Oliveto tem um podcast também que ele cita seu pai. Cita o Boni, que é de Osasco, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que é de Osasco, Presente Altino, que também, junto com seu pai, criaram o jingle Varg, 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 né? Né? Lá atrás, os três juntos e, enfim, não, o Boni e o seu pai. E o Laerte. E o Laerte, eu acho que o Laerte, E acho que tem que falar, acho que são personagens importantes da nossa história, que, como eu disse hoje na Expo Favela 23, nós somos o país mais disruptivo do mundo. Acho que, sob o ponto de vista de produção cultural, de propaganda, música, enfim, cultura e outras coisas mais. Não, sem dúvida, musicalmente falando, né, artisticamente falando, a gente é um país que produz bastante, né? Sim. E tem muito a ensinar também. Você que é do Rio, né, que é uma cidade, enfim, é um cartão postal do país de música mesmo, de produção cultural, carnaval, bossa nova. Sim. A gente exportou bastante coisa, né? Mas hoje a gente tem uma pauta muito importante. Uma pauta zeta muito importante sobre Brasil de igualdade de gênero, ganha as mulheres, ganha o país. Mas antes de qualquer coisa, foi o que eu disse que eu pautei com a Vânia, ela é defensora pública do Estado de São Paulo. E a gente está falando, poxa, vamos falar, o que se a gente falar um pouquinho da defensoria, o que para o nosso ouvinte entender o que é a defensoria, qual é o... E o acesso à justiça, né? O caminho para o acesso à justiça. Isso é importante. Sobre a defensoria, onde surge a defensoria? Na Constituição de 88. Exato. O artigo 134 prevê a criação da defensoria, a estrutura das defensorias públicas. E aí os estados, a partir de 88, começaram a criar as suas defensorias públicas. E São Paulo ficou numa situação diferente dos outros estados, por quê? Em São Paulo existia a Procuradoria de Assistência Judiciária, que estava dentro da Procuradoria Geral do Estado. Tanto que quando eu me formei, não existia defensoria.
Aí eu presto um concurso para ser procuradora do Estado, mas eu focando, porque eu queria trabalhar na assistência judiciária. Que fazia? Ela tinha mais ou menos uma carreira de uns 60 anos, mais ou menos. E ela tinha esse viés, ela tinha uma parte da PGE, como a gente chama entre nós, né? A PGE atuava representando a população. Mas era uma representação, era importante, sim, fundamental, para aquela pessoa que não podia pagar honorários, então ela buscava um procurador do Estado para representá-lo num processo criminal, numa ação de divórcio, numa ação de uso capião e tal. E, com isso, o Estado de São Paulo foi demorando para criar, porque, sabe, já tinha a assistência fazendo, mas a estrutura da Defensoria é muito grande. Ela prevê não apenas a atuação representando a população perante o Poder Judiciário, como acesso à justiça, por exemplo, para a mulher que quer se separar, ou pedir aplicação de uma Maria da Penha, ela tem esse viés individual, mas também tem o coletivo, isso é previsto. Na lei orgânica da Defensoria, em São Paulo, por exemplo, tem toda a estrutura da Defensoria. Então, tanto a questão individual como a coletiva, que é muito importante, porque aí você tem, por exemplo, na parte de urbanismo, você pode representar uma pessoa que quer entrar com uma ação de reintegração de posse porque alguém está querendo tomar o imóvel. Mas também você pode representar uma coletividade para discutir a questão da ocupação urbana de uma área, ou vamos não aplicar, por exemplo, auxílio aluguel para um grupo muito grande, de 200 famílias. Isso você não vai fazer individualmente, você faz numa medida coletiva. Como você faz isso? Através dos nossos núcleos núcleos especializados. Eles tanto atuam ajudando o defensor que está na POM, que está atuando direto com a comunidade, dando estrutura, toda a orientação, como também acolhendo as demandas coletivas e aí indicando quais seriam os melhores caminhos. E isso deu muita força para a população, coisa que antes era o despejo, o divórcio, era tudo só individual, eram só questões individuais. Aí, com a Defensoria, você cria você abre esse leque de acesso à justiça. Isso foi muito importante para a população. Só que foi durante a gestão do Geraldo Alckmin, o governador, ele sanciona a lei em 2006, a 911, que cria a Defensoria Pública no Estado de São Paulo. Quer dizer, ela foi, por exemplo, Rio de Janeiro foi uma das primeiras. Então, já tinha Defensoria no Rio de Janeiro há muito tempo. Não sabia disso, quer dizer... uma das primeiras, e aliás... É pela federação, então cada estado... cada estado, porque a Constituição fala... ela fala, olha, existe para a Defensoria, artigo 134, assim a Defensoria. E cada estado vai adaptando e criando a sua por leis estaduais. Então, a nossa demorou muito. Por quê? Mas já tem a PAJ, que era o que a gente chamava, né? O que seria a PAJ? A Procuradoria de Assistência Judiciária, que era um braço da PGE, da Procuradoria Geral do Estado. Eu, por exemplo, e nós somos só 87. Foi uma coisa muito maluca. Porque eles abriram um prazo para a carreira. A lei sai 9 de março de 2006. Desculpa, 9 de janeiro. Até 10 de janeiro tinha um prazo para você, como procurador do Estado, independente da área, porque a Procuradoria do Estado tem várias áreas de atuação. Tem a Procuradoria Fiscal, a PPI, que trabalha com patrimônio, e tinha assistência judiciária. Mas você poderia estar na PPI ou na Procuradoria Fiscal e falar, não, eu quero ser defensor público. Então, eles permitiram aos procuradores do Estado optar. Por isso que eu saio de uma carreira e entro na outra, né? São bem distintas? Hoje são completamente... A gente chama, são carreiras irmãs, mas seguiram caminhos completamente diferentes. Aí, até era uma coisa muito complicada, até judicialmente era difícil de entender a estrutura nossa, porque você tinha, por exemplo, na época da assistência, eu trabalhei no setor da Fazenda Pública ainda na assistência judiciária, ou seja, dentro da PGE. Aí, por exemplo, nós fizemos naquela época, antes da Defensoria, ações para representar as famílias das pessoas que morreram, os 111 que morreram no massacre no Carandiru, por exemplo. Uhum. Então, você, procurador do Estado, representava a família. Quem representava o Estado? O seu colega
da Procuradoria-Geral do Estado, da Judicial. Era muito estranho, porque era Sim. dentro do mesmo órgão, você tinha 2 procuradores, porque você entrava no órgão e escolhia, eu vou para a Procuradoria Fiscal, eu vou para a Judicial, ou eu vou para assistência judiciária. Eu, por exemplo, fui para assistência. Sim, parece que não age com independência. Né? Não age, e isso atrapalhava muito Com a certeza, atuação. com certeza. Aí o que acontece? Eles dão um prazo de 10 de janeiro a 10 de março para você, como procurador do Estado, optar se você quer sair da carreira. Todo mundo, na verdade, pediu exoneração e montou uma carreira. E aí nós estruturamos uma carreira nova do zero com 87 pessoas. Só 87 optaram. Foi bem complicado no começo, mas hoje nós somos 800, mais ou menos. Você consegue fazer um ranking, assim, das coisas que são mais procuradas na Defensoria Pública? Por exemplo, consegue enumerá-los? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu percebo quando nós fazemos, por exemplo, uma atuação coletiva que nós temos. Que trabalha na área de segurança. Porque aí você consegue pedir, através da Maria da Penha, um afastamento e não é só o companheiro e o marido. Né? Não é? Foi, Porque parece que até 88, o que era o Brasil até 88? Nada. Era um vazio. Era um vazio. Eu sempre falo nisso. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele tinha 15 anos, 16, e o pai já emprestava o carro, e se o polícia parar... Eu falei, cara, se a polícia parar... Se a polícia parar, eu falo que sou o filho do delegado, não sei das quantas. O Brasil não era nada até 88. Né? A gente, apesar desse desenvolvimento todo, né, acho que esse avanço todo, nós estamos em 94º lugar em igualdade de gênero. Vocês conseguem enxergar isso assim? O que vocês acham dentro da Defensoria? O que precisa ser feito ainda? Porque a gente está numa colocação bem ruim. Bem ruim. E isso não é culpa quer dizer, uma questão antropológica, sociológica do país. Aliás, vocês estão realmente para poder diminuir isso. Eu acho que é dar voz às pessoas. Dar voz às pessoas. Vocês debatem esse desafio que tem pela frente? O que você acha? Como eu falei hoje na Expo Favela, é uma política de Estado que falta, não uma política de governo, é uma política de Estado, né? O que vocês acham sobre isso? Quer dizer, uma colocação que nos coloca... Sempre... quase centésimo lugar em 146 países, né? E nós somos entre as 12 maiores economias do mundo, e a gente tem essa colocação. E outra coisa, nós somos um país extremamente inadimplente hoje, né? E uma taxa de inadimplência que... E as mulheres, você sabia que são 40% menos inadimplentes que os homens, ou seja, elas são mais responsáveis com o orçamento. São, em geral, a cabeça da família. Então, né? fala um pouco sobre isso. Então, é engraçado, acho que pegando um gancho com o que você falou bem no começo, você fala de propaganda, e eu fiquei pensando, como é que eu vou falar de propaganda e encaixar propaganda no direito? Né? Eu que sou de uma família de publicitários, de repente, alguém vai fazer direito. Mas o que é o caminho esse? É a comunicação. Eu acho que o grande avanço para a população é a comunicação. É você comunicar e falar, olha, você pode sim ter acesso à justiça. Você tem que... E não só em relação à Maria da Penha, teve vários avanços, assim, as medidas protetivas, que elas não envolvem apenas a mulher. E não é apenas o marido e o companheiro, mas também a pessoa da relação íntima que esteja praticando algum tipo de violência. E o bacana é que ele define a violência física, mas o que eu considero a pior, a psicológica, a moral, a patrimonial, então e a sexual. E afastar não só o companheiro, mas afastar o agressor da mulher, pela questão da vulnerabilidade da situação, mas também quem estiver junto com ela, porque às vezes a pessoa, eu não vou, tá bom, eu não posso bater nela, eu vou brigar com a mãe dela, e ela vai ficar mal e vai... Então, isso é permitido. Por exemplo, você consegue isso através da Maria da Penha, você consegue, se ele, por acaso, o agressor aplica uma medida protetiva e ele descumpre. Aí existe uma previsão de uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Não pode ser substituída por cesta básica, por exemplo. E
Você pode pedir para uma mulher que tem uma dependência, isso é uma coisa muito importante, uma dependência econômica, ela pode pedir um apoio, uma tutela, alimentos, por exemplo, porque de repente ela pede para afastar a pessoa que pagava as contas, e ela, às vezes aquela mulher que não pode trabalhar, porque ainda existe isso, porque o marido não deixa de trabalhar nem estudar. Há casos mais profundos, não é? Que acho que você consegue uma outra identidade para a mulher, não é? Você consegue troca de estado, casos mais profundos. Tipo uma proteção à testemunha. Você pode, no processo, não indicar, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, ela acolhe a vítima de violência doméstica, porque às vezes elas não têm para onde ir. Então, ela sai de casa com as crianças, por exemplo, para onde ela pode ir? Ela pode buscar a casa, aqui em São Paulo, é no Cambuci. E é 24 horas, a Casa da Mulher Brasileira. E aí, por exemplo... Dá para você repetir isso por ouvinte, então? Ele pode buscar apoio da Casa da Mulher Brasileira, que fica no Cambuci. No Cambuci. Então, se ela tiver qual dificuldade, por exemplo, basicamente? Por exemplo, a situação está tão grave que ela prefere ela sair de casa com as crianças, por exemplo. Aí ela pode buscar uma acolhida e também pedir para que o endereço dela, ela vai para um abrigo, por exemplo, ou vai para casa de um familiar, que o endereço dela não conste no processo, porque senão não adianta nada, né? Aí você junta a conta de luz do primo, onde ela está morando, pronto, ele já sabe onde ela está. Os números hoje são altos, mas o que a gente percebe? Eles também são altos porque as pessoas também se sentem mais encorajadas a buscar. Empoderadas a buscar. Uma coisa que nós... Essa da casa é interessante, você ter falado. A Casa da Mulher Brasileira. Que é só em São Paulo, todas as cidades têm isso? Ela foi criada justamente com base na toda essa sistemática da Lei Maria da Penha, e os estados foram se organizando. E em São Paulo tem bacana isso, eu não sabia. Quer dizer, você pode procurar apoio físico, né? Físico. Pode ligar no 180, pode buscar apoio, pode ir na delegacia especializada. Às vezes está numa cidade que não tem delegacia especializada, mas mudou, isso fez com que também a mentalidade da delegacia também tenha mudado. Hoje, não tem especializada naquela comarca, por exemplo, o delegado vai atender com um outro olhar, diferente do que era antes. A gente, claro, foi nítido. É toda uma mudança, na verdade, né? E até a pandemia tem a ver com isso. Sim, a pandemia tem muito a ver com isso. A gente percebeu que a pandemia, no período da pandemia, é lógico que o número de denúncias potencializou. Porque as pessoas ficaram em casa, os conflitos aumentaram. Então, mas o importante é que a mulher consegue ter mais voz. A população em si, inteira, assim, não só a questão do gênero que a gente está tratando, mas a população consegue ter mais voz. Me parece que é uma questão urgente, né? Ontem mesmo saiu nos jornais e tal, o presidente da FIFA, ele vai igualar o mesmo valor de prêmio dos jogadores masculinos, né? Sim. Tem esse projeto, né? Esse projeto de lei que está em discussão agora, que é o 1085, agora de 23, que é na mesma função, que você não possa ter uma diferença salarial entre um homem e uma mulher. Se busca equiparação de gênero, tem que buscar equiparação salarial, não tem lógica isso, né? Porque senão você vai ter sempre uma mulher na chatada. Antes da gente partir para outros assuntos em relação à defensoria, que a gente tinha pautado, que eu achei interessante a gente falar daquele exemplo da escola que você falou, né? Sim. Eu tenho um dado de Harvard que mulheres, isso de nível global, são mais eficazes do que os homens em todos os níveis hierárquicos, que praticamente todas as áreas funcionais das organizações, e disso na parte privada e pública no mundo inteiro. Então, um teste de performance. As mulheres são mais competentes. Vocês, mulheres que estão nos ouvindo, tá vendo? É isso aí, vocês são maiorais, realmente. E na política, presta atenção, políticos mulheres, municípios governados por prefeitas têm melhores resultados em saúde, educação, recebem transferências federais discricionárias e têm menores índices de corrupção. Então, gestoras mulheres, no Brasil isso, né? Isso não foi nem em Harvard. No Brasil, eles perceberam que municípios, né? Foi mais municipalizado, não foi na esfera estadual nem federal. Eles perceberam que gestoras, prefeitas mulheres, são mais competentes, são mais atentas e menos corruptas que os homens. Olha só. Então, e outra coisa antes da gente falar, que é interessante, vejam bem, olha a situação, gente. Era para ter debatido isso mais cedo lá na Expo Favela.
o Brasil poderia aumentar seu PIB de 30% a 40% em uma década se eliminasse as desigualdades de gênero. Isso significa quase R$1 trilhão a mais. Ou seja, se as mulheres ganhassem mesmo que os homens, fazendo as mesmas funções, vocês ouvintes, o Brasil seria hoje, estaria entre as 7 maiores economias, 6 maiores economias do mundo. A gente teria um acréscimo de R$1 trilhão no produto interno bruto. Ou seja, você vê que toda essa desigualdade de gênero só traz prejuízo. Não, você vê na política, né? Os partidos só foram obrigados. Não vale isso aí. Na política é a mesma coisa, eles foram obrigados a criar cotas nos partidos para poder abarcar. Para poder chamar as mulheres para irem. Cotas, né? Porque as mulheres não se interessavam muito por política no país. Não, eu acho que até se interessar. O problema é o boicote, né? E também o boicote. A tal da voz. É o machismo, né? O machismo, ele justifica a mulher não sabe dirigir, não sabe pilotar avião. Tem casos até de uma pessoa conhecida que desceu do avião porque o comandante era uma mulher, quer dizer... E saber que o avião cai menos com as mulheres que com os homens. Então, eu pergunto, quem é o comandante? Homem? Então não vou entrar. Então, é isso. Acho que estatisticamente falando, a gente está muito além de um debate de forma generalista. A gente está trazendo estatísticas em relação à economia, por exemplo. A gente teria um incremento de R$1 trilhão. Isso significa que nós teríamos um acréscimo de quase 40% no PIB se nós tivéssemos igualdade de gênero. Não é um debate apenas romântico, filosófico, é uma questão de utilidade pública. Por isso que a gente trouxe a Vânia Zeta aqui, a Vânia Anelli, justamente para poder debater, que ela é especialista nisso. E um pouco mais da defensoria pública, que você aquele da escola, achei... Da questão da escola. Nossas fofocas no telefone, que eu falo muito. Pois é. Então, eu sou defensora numa área, porque a defensora ela é inteira especializada. Então, onde eu estou? No polo, eu sou coordenadora da regional, aí é uma questão administrativa, mas a minha atuação com a população é no polo família. Então, no polo família faz ações de divórcio, união estável, investigação de paternidade, e por aí vai, todas as ações de família, e também as ações na infância. Ações que você faz pedidos para o menor de idade junto à vara da infância. Nisso, as ações de medicamento para criança e tal. E eu percebo, não sei, provavelmente a administração deve ter esses números, mas eu percebo no dia a dia, no atendimento, que acho que 60% a 70% são mulheres, das pessoas que nos procuram. Em geral, são mulheres. E você vê a questão por exemplo, você tem uma mulher que ela tem essa força através, por exemplo, da Maria da Penha, ela nos procura para entrar com uma medida protetiva e, ao mesmo tempo, você também você pode discutir a questão de gênero e até em outras camadas, não saindo um pouco da violência doméstica para outras, que é o que eu conversei com o Fabrício um dia desses. Porque eu também percebo muitas mães nos procurando nesse aspecto. Por exemplo, uma mãe... Porque isso tem muito a ver com a força de trabalho. Eu coloquei isso para o Fabrício pela questão da força de trabalho. Você tem o quê? Um casal, ele trabalha, ela trabalha. Tem as crianças pequenas, que estão na creche ou na escolinha. Está na creche, muito pequenininha, está na escola municipal. Ele sai do trabalho sai de casa e vai para o trabalho. Ela, em geral, eu não colocando que são todos, não generalizando, mas grande parte das vezes acontece isso. Ela vai levar a criança na escola. Aí, a escola, às vezes, ela consegue uma vaga numa escola mais distante. E isso, aí ela demora para chegar, porque ela vai acabar chegando atrasada no trabalho, porque ela foi levar a criança na escola. E a gente pensa, escola e poder judiciário não são coisas diferentes. Da mesma forma, medicamento e poder judiciário são coisas diferentes, mas, na verdade, não são. Você pode, através do judiciário, pedir algo ao município. O que nós fazemos? Por exemplo, a mãe nos procura e a criança ela só conseguiu vaga para uma criança numa creche a 3 quilômetros da casa dela. E ela tem que pegar 2 ônibus, um metrô para chegar na escola e aí depois entrar no trabalho. Aí ela chega atrasada no trabalho, toma uma falta, uma hora acaba sendo entre ela, que leva a criança na escola, e o outro que chega aqui na hora, eu vou ficar com aquele outro funcionário dispenso isso acontece. Quando elas nos procuram, em geral, são as mães, pais também nos procuram, mas, 60% são as mães.
Nós na Defensoria fazemos um ofício para a Secretaria de Educação e para o município, informando, olha, essa criança está matriculada em tal escola e ela está distante 3 quilômetros, porque até 2 quilômetros está dentro da discricionalidade da administração. Você não pode falar, mas ela tem uma escola lá de casa e a minha está 1,5 km. Eu quero na lado de casa. Isso a gente não consegue, porque é o poder discricionário da administração. Eles podem falar, não, a minha organização é essa, ela vai ficar aqui e quando tiver vaga lá. Você não consegue impor isso à administração. Mas quando ultrapassa, por exemplo, esses 2 quilômetros, é possível, sim, você fazer um pedido administrativo para a Secretaria de Educação, falando, olha, essa criança fica muito tempo no ônibus, às vezes é uma criança com autismo, que precisa de um transporte especial, às vezes uma criança que tem paralisia cerebral e ela precisa de um transporte para a clínica onde ela faz o tratamento, e a mãe não consegue levar e trazer e tal. Então, todos esses pedidos administrativos você pode fazer através da Defensoria Pública e, na negativa, a gente entender que a justificativa você pode discutir se foi realmente dentro do poder discricionário, a gente não pode impor. Eu não vou entrar com uma medida judicial se a administração está dentro, né, da discricionalidade. Agora, se realmente a criança precisa estar distante, é uma criança com autismo ou com paralisia cerebral que precisa de um atende, por exemplo, um transporte que vai com, né, aquele transporte especial. Aí você pode, sim, aí nós, no segundo momento, a gente sempre tenta o consensual ou administrativo, não conseguindo, cabendo a medida judicial, aí nós entramos com uma ação contra o município ou contra o Estado. E para medicamento a mesma coisa. Que foi o projeto lá atrás da Defensoria, esse projeto do Inovare, foi nesse sentido, porque nós tínhamos uma demanda muito grande de pessoas procurando medicamentos que estavam na lista. Só certo. Que a organização da Secretaria de Saúde, na época, o secretário era o Barradas. Era difícil para a população se encontrar, sabe? Onde eu pego tal medicamento? Às vezes para diabetes, uma lanceta, uma coisa simples. E às vezes a gente judicializava coisas porque era difícil para a população. E muito difícil para uma pessoa entender. Eu não consegui um medicamento, eu vou no judiciário. Eu vou pedir o acesso à justiça através da defensoria. Então, às vezes, era aquela pessoa que tentava em vários caminhos, não conseguia, e alguém falava, olha, vai lá na defensoria. Tem um caso clássico, que é uma senhora, e o filho tinha assim, eu tenho muito contato com ela, é uma questão muito delicada. Ele tem uma doença muito grave, que é síndrome de Canavan, e que sim. vai... Então, é um problema na massa cinzenta do cérebro, ele vai perdendo, fica muito próximo da paralisia cerebral. Então, ele tinha uma demanda gigantesca. E ele era maior de idade. Ela passou a vida inteira correndo atrás de alguém que ajuda, usava fralda, alguém que ajuda e tal. Aí, um dia, eu chego para fazer o atendimento, essa senhora entra na minha sala e ela fala assim, alguém me disse, mas não deve ser verdade, que eu consigo fralda na justiça. E eu virei para ela, dona Hayati, sim, claro, a senhora pode conseguir. Ela desabou num choro, antes de eu conseguir explicar para ela o que a gente poderia fazer, porque ele já tinha 23 anos. Ela gastou muito tempo gastando. É muito caro, fralda é muito caro, é um produto muito caro. E não tinha outro jeito. Ele precisava das fraldas, a família era muito pobre. E aí sim, nós entramos com uma ação judicial. Isso é importante, isso aí. Quer dizer, se a pessoa não tem condições... Mas sabe como ela descobriu? Ninguém associa a fralda à justiça. Como ela descobriu? Aí ela me contou. Ela estava no metrô e viu um homem carregando um saco enorme, gigantesco, cheio de pacotes de fralda. E aí ela falou para ele, nossa, como o senhor conseguiu tudo isso? Né? Aí ele falou assim, é que eu entrei... foi na defensoria. Eu consegui as fraldas na... Ele explicou bem simples. Eu consegui a fralda na defensoria. Ela falou, sério? Aí ela nos procurou. Na época, o atendimento era na Avenida Liberdade, que faz bastante tempo. Era na Liberdade, que foi 2008. Depois ele entrou com, acho que umas 10 ações, pedindo coisas diversas para o filho, cada vez que precisava de alguma coisa. A gente tentava administrativamente, não dava, entrava com a ação contra o Estado e o município.
E hoje o atendimento é na Boa Vista, a pessoa acessa pelo 0800, agenda e tal. Quer dizer, se ela não tivesse... Então, essa questão da comunicação... Demora muito tempo, por exemplo, para conceder essa tutela? Ou, por exemplo, nesse exemplo? Nesse exemplo, não. É porque a gente você pede que o Estado forneça bacana, né? o medicamento e você pede o que a gente chama de tutela antecipada. Você fala, olha, juiz, ele tem tal doença, ele tentou administrativamente, a gente sempre tem que comprovar que tentou administrativo, não deu certo, para você não pular essa etapa. O que seria administrativo para o ouvinte fazer entender? Administrativamente. Por exemplo, nesse caso, a pessoa prescreve, o médico prescreve, olha, tem, por exemplo, paralisia cerebral, precisa usar fralda, tamanho tal, número, quantidade X, é por mês. Aí a pessoa vai no posto e tenta tirar no posto. Aí ela faz um pedido, a primeira ela vai sozinha, vai lá no posto e fala. Não consegue, nos procura. A gente faz um pedido, um ofício para a secretaria, falando, olha, instruído com e tem canais hoje também mais fácil, através com a internet ficou muito mais rápido isso. Você pode mandar um e-mail, tá? Ficou bem mais fácil. Tem o acesso à SUS, que é um programa da Secretaria de fornecimento de insumos e medicamentos e tal. E aí, pode ser que eles falem, sim, ok, retire em tal local. Por exemplo, pelo acesso à SUS hoje, por exemplo, consegue tal, preciso de tal medicamento. Tá bom, você pode retirar em tal local e começa a fornecer administrativamente, sem a questão de... E às vezes eles falam, não, nós entendemos que esse medicamento para tal doença deveria ser tal medicamento da lista, esse não. E às vezes o médico fala, não, mas espera, para esse caso específico, para esse paciente tem que ser esse medicamento. Ou a fralda. Puxa, ele fica deitado na cama, ele precisa usar fralda para não ter infecção urinária, tará. E aí a secretaria fala, olha, não, entendemos que não é o caso de atender. Aí entra a medida judicial. Então tem sempre o administrativo que demora uns 30, 40 dias. E aí depois o administrativo, com a negativa, em geral eles mandam um telegrama avisando, olha, uma certidão, seu pedido. Em geral um telegrama. Olha, ou você vai pegar em tal local, ou você vai, ou não vamos fornecer porque entendemos que não é o caso, e tem alguma justificativa. E aí você entra com essa negativa, aí você entra com um pedido judicial. Nesse pedido judicial, você fala para o juiz, olha, a chance de ele ganhar é grande, porque qual é a base desse nosso pedido? O artigo 196 da Constituição, o direito amplo à saúde, o acesso é com base nisso. E aí você fala, olha, eu estou pedindo com base na Constituição, eu tenho os relatórios médicos, eu tenho a negativa. Tem grande chance dele conseguir. O que o juiz, ele vai, se ele entender que é o caso, que está bem instruído, que o pedido tem grande chance de êxito, ele defere liminarmente. Aí você vai receber, a pessoa começa a receber, por isso que elas viu esse homem com tudo, porque você vai receber quantidade grande, uma vez por mês, toda a quantidade. Certo. É possível uma pessoa receber home care, por exemplo? Também, sim. Porque home care é quando uma pessoa precisa de aparelhos especiais para poder ficar em casa, uma cama com elétrica. Ou até alguém que vá até o local, por exemplo, um enfermeiro que precisa tomar tal medicação, de por exemplo, Sim. aqueles acessos, né? A pessoa Sim. precisa, fez uma não cirurgia. Não tem como se deslocar. E precisa, por exemplo, isso, né? A questão do acesso e tal. Precisa de um enfermeiro. É porque às vezes as pessoas entram numa fila para poder operar. E às vezes elas estão com esse acesso, né? E aí, como ele está numa fila, eles vão pela urgência, né? Isso aí pode esperar mais alguns meses. E a ideia é a mesma. Você faz um pedido administrativo e fala, olha, você pode fazer tanto para a Secretaria de Saúde, o pedido administrativo, sempre com base no relatório médico, falando, olha, foi operado, precisa do home care e não tem condições. Aí você faz o pedido administrativo, a Secretaria pode falar, mas não entendemos que não. Você entra com a ação, aí não é na vara de família, na vara civil, você entra com a ação, na fazenda pública, todas as ações contra o Estado são fazenda pública. Quando a questão é sobre uma criança ou um adolescente,
de medicamento ou de transporte não é fazenda pública, é vara da infância. Tem essa divisão. Mas a defensoria atua nos dois, então é sempre com a gente. E, às vezes, a pessoa tem um plano de saúde, mas eu pago plano de saúde, então, por conta disso, eu não posso ir na defensoria. Não, às vezes tem planos de saúde que não são... Porque a gente sempre, na defensoria, o que você vai analisar? A renda familiar. Então, paga um plano de saúde, mas é baratinho, mas tem direito, sim, ao home care via plano de saúde. Aí a defensoria entra com ação contra o plano de saúde que negou. Do mesmo jeito que o Estado nega, você entra com ação, o plano nega, você entra com ação. E a questão, para nós, de atendimento, é a renda familiar. É que aqueles manuais médicos de plano de saúde são tão grandes, né? Assim, são tão prolixos também. É para você não ler, né? Porque a pessoa não tem... não tem... Mas e se a pessoa for ler ali, enrola qualquer um ali. Porque... Mas dá para pedir do plano. Você pode sim pedir home care. É muito importante. Porque senão você recebe uma alta médica, volta para casa e piora, né? E quem assegura isso é a defensoria. Dentro da nossa... se a pessoa estiver dentro da nosso padrão de atendimento, que é de 3 a 4 salários mínimos, aí sim. A gente faz sempre menos para Lei Maria da Penha. Maria da Penha, você não discute a renda. Nada. Nem renda, nem patrimônio. Nós, para todos os... e no criminal também não. Para todos nas defesas, para todos os assistidos, por exemplo, os usuários da defensoria, o nosso atendimento, ele sempre vai passar por uma triagem, que vai analisar a renda, de 3 a 4 salários mínimos, e o patrimônio. Quando é Lei Maria da Penha, não. Então, às vezes, você pode entrar com uma medida, isso já aconteceu. Aconteceu comigo, no meu dia a dia. Entrar com um pedido de aplicação de medida protetiva por uma senhora que tinha uma renda superior ao nosso atendimento, porque é Lei Maria da Penha. Isso é uma execução imediata. Aí a gente... Qualquer pessoa. É líquido e certo. Agora, aí ela quer fazer o divórcio. Aí o divórcio, vamos analisar. Teve uma que, eu tinha um Mercedes-Benz. Conte esse exemplo do divórcio. O divórcio também não tem a ver com a renda ou não? O divórcio tem. Então, a única, na área de segundo atendimento, que é onde eu estou, que são você vai atender, verificar a demanda, pedir toda a documentação que precisa, tal, atende e encaminha para a unidade ligada ao fórum. Então, por exemplo, um divórcio no Tatuapé, você prepara a inicial pronta e encaminha para a unidade do Tatuapé. Os meus colegas no Tatuapé vão distribuir e o processo vai correr lá. Ou infância Penha. A gente recebe, faz medicamento infância Penha, recebe e manda para a vara da infância da Penha. A diferença, por exemplo, quando a pessoa nos procura e ela tem uma defesa para fazer. Aí, o certo é ela liga no 0800, mas tem que avisar que é defesa. Por causa do prazo. Porque aí eles vão agendar, não vão agendar no segundo atendimento, que é o meu. Eles vão agendar direto na unidade, para não passar, porque senão você vai perder prazo, né? Você perde muito tempo, né? Puxa, passa no polo, para depois do polo. Não, vai direto na unidade. Aí é Santo Amaro, uma ação de despejo. Ok, agendamos. E tudo hoje... engraçada, né? O lado bom da coisa muito ruim. Por conta da pandemia, nós precisamos, de uma hora para outra, se adaptar muito rápido. Então, tudo que antes era tudo com agendamento, você ia com papel, com uma etiqueta no papel, e falava, olha, leva o papel lá. Hoje, é muito mais rápido, porque ágil, você agenda tudo online. Falta gente na defensoria, porque a gente sabe que o serviço público, de uma maneira geral, no Brasil, ele é capenga nessas questões nós temos comarcas que não têm defensores ainda. Essa é a grande Você acha que você precisaria do quê? Do dobro de defensores para a demanda que você tem? Para se você for atender o Estado, atender todas as comarcas, é meio por aí, assim, porque ainda tem comarca que não tem defensor, que não tem equipe de defensor. Agora, por exemplo, acabou de inaugurar, acho que Itapevi, por exemplo, que é uma cidade grande e tal. Por exemplo, uma coisa que há muito tempo atrás, bem no comecinho da defesa, criaram, por exemplo, o Guarujá. Não tinha. E Guarujá tem uma demanda grande,